A paz do Senhor, mulheres. Aqui estamos para mais um dia de devocional. Eu quero te desejar um bom dia, te saudar nesse momento com a paz do nosso Senhor Jesus e que esse dia, seja um dia repleto das bênçãos do Senhor, que a gente possa ter a sensibilidade de poder ver o Senhor em cada detalhe, porque Ele está ao nosso redor, Ele está a nos guardar. E que a gente possa contemplar essa graça, esse amor, e a mão do Senhor sobre as nossas vidas, todos os dias. E é uma alegria muito grande poder estar aqui mais um dia, falando da palavra do Senhor, ministrando esse devocional para vocês, no coração de vocês, e que o Espírito Santo possa falar, com a gente nesse dia, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E antes de começar, eu quero fazer, um momento de oração, entregando esse tempo que vamos passar, de leitura da palavra, de meditação da palavra do Senhor. Eu quero entregar ao Senhor. E quero entregar a minha e a sua vida, para que a gente possa ser tocado pelo Espírito Santo nessa manhã. Senhor Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, mais um dia, Senhor, se inicia e podemos contemplar a glória do Senhor. Como o Salmo 19 diz que os céus revelam a glória do Senhor. E hoje nós podemos contemplar. Mais um dia se iniciou e o Senhor nos permitiu estar aqui. Mais um dia, Deus, está começando e o Senhor nos permitiu estar de pé. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até mesmo, ó Deus, pelos dias de lutas, pelas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, pelas renúncias, ó Deus, que muitas vezes nós temos que fazer, ó Deus, por decisões que muitas vezes nós não queremos tomar, mas o Teu Espírito nos impulsiona a tomar algumas decisões nas nossas vidas. Eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te louvar pelo tempo, Senhor, de tribulação que a gente passa, porque com esse tempo o Senhor tem nos ensinado. E que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria e entendimento. Que o Senhor possa nos dar sensibilidade, Pai, para ouvir a Tua voz e para te ver até mesmo no meio do caos, para saber que o Senhor está lá. Como no Salmo diz que se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. O Senhor tem guardado, Senhor, as nossas vidas. O Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero pedir para que o Teu Espírito possa invadir cada casa, Senhor, neste momento. Aonde a minha voz, Pai, puder chegar. Aonde a minha voz chegar, Senhor, com esse áudio de devocional. Que o Teu Espírito Santo possa invadir essa casa. Que o Teu Espírito Santo possa invadir esse coração. Que essa vida possa ser transformada, Deus. Porque não é por mim, não é eu, é o Senhor. É por Ti, Jesus, é por honra e glória e louvor do Teu nome. Não é eu que faço, é o Senhor quem faz. Não é eu que falo, é o Teu Espírito que fala. E que o Senhor possa me usar neste momento, com graça, com sabedoria e entendimento, com temor e tremor pela Tua presença e pela Tua palavra. E que o Senhor possa usar a minha vida neste momento para ministrar o coração dessas mulheres. E que o Teu Espírito possa invadir a vida de cada uma e falar, meu Deus, no profundo do coração de cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, entrego esse momento em Tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, é um versículo que eu quero compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração, e foi bem nessa manhã, assim que eu acordei, que eu comecei a me organizar para estar fazendo devocional. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Estou um pouco fanha, estou bem gripada, tá, irmãs? Mas vamos lá, pela graça do Senhor,
cumprir mais esse dia, que é muito bom estar aqui. Eu quero compartilhar com as irmãs o texto que está em Isaías 55 e o versículo 6 até o 8, até o 9, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim, vou estender até o 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra abençoada. Irmãs, o que eu quero compartilhar, aqui hoje, ontem eu encerrei, a leitura do capítulo de Mateus, e ontem não, antes de ontem à noite, eu consegui encerrar a leitura do capítulo de Mateus. E um resumo, assim, bem rápido do texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei com o Senhor, falei, meu Deus, o que esse texto de Mateus deixa pra gente como exemplo? O que esse texto enfatiza pra gente na nossa vida? O que ele nos chama a fazer? O que esse texto desperta em nós? E o que o Senhor falou comigo no texto de Mateus, e o que ele fala com a gente, assim, que eu senti no meu espírito, que o texto mais enaltece ali, é a presença de Deus, a majestade de Deus, de Jesus ali manifestado, a presença de Deus manifestada ali, e Jesus também. E o que o Senhor falou comigo? Esse texto o que é o resumo dele? Que o Senhor, ele falava, Jesus, ele falava por parábolas. Ele falava por parábolas. E só entendia o que o Senhor falava quem estava com ele, quem estava perto dele, quem estava buscando o mesmo propósito que ele. E aí o Senhor falou isso comigo. É isso que o texto enaltece. O Senhor só se revela àqueles que estão próximos dele, aqueles que querem e desejam estar perto dele, aqueles que querem e desejam ser íntimos dele. Foi o que o Senhor falou no meu coração, através daquele texto. Então, irmãs, quando eu levantei de manhã, para dar início a esse devocional, o Senhor falou comigo, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixai o homem, ímpio, maligno o seu caminho. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes a gente traça rotas nas nossas vidas, muitas vezes a gente toma direções nas nossas vidas, e quando a gente menos espera, o Senhor muda essa direção das nossas vidas. E eu quero, aqui compartilhar com as irmãs: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Seja íntima do Senhor. Anseia por essa presença. Deseja estar perto dele. Deseja conhecer essa presença que é o nosso Deus, a presença do nosso Deus. Ter o Espírito Santo falando ao seu coração. Ter a presença do Senhor se revelando dentro de você. Ouvir a voz do Senhor e obedecer, andar nos caminhos dele. Porque a palavra nos diz hoje: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E indo de novo para o texto de Mateus, o que aqueles homens fizeram? O que aqueles homens fizeram com Jesus? Eles tiveram a oportunidade de estar perto dele. Eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus de perto, de ter uma vida de intimidade com ele. Mas ao invés disso, o que eles fizeram? Eles procuraram ocasião para poder matar Jesus. Eles procuravam ocasião para poder destruir Jesus. Por quê? Por que eles queriam matar Jesus? Simplesmente porque ele era o rei dos judeus. Simplesmente porque ele era o rei vindo de Deus para salvar a multidão. E a palavra de Deus diz que ele chama a muitos, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque ele nos chama hoje. Ele nos convida hoje a ter um relacionamento íntimo com ele. Mas poucos querem esse compromisso de tirar um tempo para ficar com o Senhor. Poucos querem esse compromisso de tirar um tempo, de se derramar aos pés dele, de mergulhar dentro da palavra e ouvir o Espírito Santo de Deus nos falar através da palavra. Eu sempre falo assim que não há outro lugar melhor para Deus falar com a gente a não ser dentro da palavra. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor com o nosso coração aberto para entender e receber aquilo que o Senhor quer falar com a gente, para nos lançar nos pés dele, ele se revela a nós. Era o que acontecia. Os discípulos perguntavam para ele: mestre, por que você fala por parábolas? Por que você não fala abertamente para que todos possam entender, aquilo que o Senhor quer falar? Por que o Senhor diz em parábolas e muitos não entendem o que o Senhor diz? E o Senhor virou para ele e disse assim para eles, para que eles não entendam, para que eles ouvindo, ouçam, mas não compreendam, para que eles vendo, vejam, mas não enxerguem. E foi isso que o Senhor falou para eles. Por quê? Porque os discípulos estavam na mesma missão que Jesus. Os discípulos queriam, aquele sacrifício do Senhor. Os discípulos estavam rendidos aos pés do Senhor. Por mais que chegou o tempo ali dos soldados buscarem Jesus para matar, e Pedro negar Jesus, mas Pedro, quando ele negou Jesus, que o galo cantou ali, antes que ele negasse Jesus 3 vezes, o galo cantou. Ele se entristeceu, amargamente. Por quê? Porque ele viu que ele tinha traído Jesus. Ele viu que ele tinha negado Jesus. Não traído, ele tinha negado Jesus. E ele viu que ele era o rei. Ele sabia que ele era o rei dos judeus. E ele acabou negando. Ele falava para Jesus assim: mestre, se for preciso, eu vou com o Senhor até para a cruz. Eu morro com o Senhor na cruz. Só que quando os homens procuravam ali para poder pegar Jesus e matar Jesus, quando eles viram Pedro, o que aconteceu?
Eles perguntaram: você estava com Jesus? E ele disse: não, não estava. Eu não sei quem é ele. E foi negando até que o galo cantou. E ele se entristeceu muito. Por quê? Porque ele viu que ele tinha feito errado. E aqueles homens não tinham uma vida de intimidade com o Senhor, né? Os que procuravam tirar a vida dele. Por quê? Porque eles não queriam ter uma vida de intimidade com Deus. Muitos daqueles que tiveram junto com ele ali para ajudar naquela ocasião de matar Jesus, eles procuravam Jesus pelo que Jesus podia fazer por eles, pelos milagres que Jesus podia fazer por eles. Tem um texto bíblico que diz que alguns homens procuraram Jesus para que ele pudesse multiplicar os pães, para que eles pudessem vender os pães e com aqueles pães que o Senhor multiplicar, ganhar dinheiro. E Jesus viu que a intenção do coração deles eram más, né? E Jesus falou: eu não posso fazer isso. Porque Jesus, ele não veio aqui para multiplicar bens materiais muitas vezes, né, na vida das pessoas. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para nos salvar. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava triste. Que estava triste porque uma pessoa que era amiga dessa pessoa deixou ela de fora de uma comemoração importante e ela tinha uma convivência, né, de íntima com essa pessoa e essa pessoa não convidou ela. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, e era uma pessoa assim que participa na mesma igreja que essa pessoa. E aí eu falei pra ela assim, mas não fica triste, porque ainda que o ser humano nos abandonar, ainda que as pessoas nos deixar, Deus, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa. E a gente não pode ir na igreja esperando ser reconhecido pelas pessoas, ser visto pelas pessoas e ser amado pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente vai ser rejeitado e simplesmente por falar a verdade, simplesmente por professar a fé de Jesus, simplesmente por confessar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A gente vai ser rejeitado por amar ao Senhor, por andar em um caminho diferente. Por quê? Porque nem sempre as pessoas estão caminhando com a gente no mesmo caminho, quer dizer que elas estão com o mesmo propósito que a gente. Porque talvez no meio desse caminho, uma encruzilhada pode surgir e essa pessoa pode se afastar da gente. E se por esse motivo, se por pessoa se afastar da gente, por pessoa não nos abraçar da forma que a gente gostaria de ser abraçado, a gente abandonar a fé, a gente abandonar estar na presença do Senhor, por pessoas, a gente não está buscando a presença do Senhor. A gente está buscando ser reconhecidos pelos homens. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que a gente saia da nossa casa, que a gente se desloque da região que a gente mora, para ir até a igreja, para buscar a presença dEle. E não é só lá dentro da igreja. O Senhor quer que a gente dobre o nosso joelho no nosso quarto e ore e busque pela presença dEle. O Senhor quer que a gente abra a Bíblia e leia, medite na palavra dia e noite e seja cheio com a presença dEle. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com as irmãs nessa manhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa é a palavra que o Senhor nos chama hoje. Invocai-o enquanto se pode achar. Buscai-o, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E é isso que eu quero deixar, minha irmã. Invocai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Estai perto dEle. Porque Ele tem te visto. Ele tem visto a sua vida. Ele tem visto se você tem se esforçado para estar com Ele. Mas também Ele tem visto se você tem deixado as dificuldades do dia a dia te pressionar e te afastar da presença dEle. E hoje o Senhor está te chamando para buscar Ele, para estar com Ele. Porque a palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E assim é o nosso Deus. Às vezes a gente tem se sentido pressionado, às vezes a gente tem se sentido fraco nessa caminhada. Mas o Senhor diz, talvez a gente tenha olhado aquilo que o Senhor tem colocado na nossa frente para a gente fazer, e a gente tem olhado e falado, meu Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso, Senhor, para essa missão. E o Senhor tem olhado para você e te dito, mulher, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus caminhos é mais alto, os meus caminhos é mais além. Então deixa tudo aquilo que talvez nesse dia tenha te prendido longe da presença do Senhor. Deixa tudo aquilo que talvez hoje tenha te afastado de ter uma vida de relacionamento com Ele. E se jogue aos pés do Senhor. Se lance com desejo de conhecer o nosso Pai, o nosso Abba. Se lance na presença do Senhor com desejo de aprofundar nesse rio que o Senhor tem nos chamado a mergulhar. São rios que não dá mais pé. São rios que você vai ter que passar a nado porque os seus pés já não tocam mais o chão. E é isso que o Senhor tem nos chamado nessa manhã. Me busca, esteja comigo, não seja como aqueles homens que deixaram a minha palavra, mas procuravam tirar a minha vida. Não sejam como aquelas pessoas que abandonaram a minha presença para mergulhar nos desejos dos próprios corações, dos próprios corações. Mas me busca enquanto você pode me achar, esteja comigo enquanto eu estou perto. Esse é o tempo, minha irmã, de buscar o Senhor. Esse é o tempo de se render aos pés dEle, de mergulhar na presença dEle, de conhecer o nosso Deus. Então não deixa de buscar, não deixa de estar perto, não deixa de mergulhar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um rio profundo, que você acha que não vai dar pé, mas quando você se lança nele, o Senhor te leva. Quando você se lança nesse rio, por mais que você ache que é fundo, que você não consegue, que você não tem capacidade, o Senhor te capacita para mergulhar nesse rio. Então não tenha medo e se lança nesse rio da presença do Senhor. E deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Senhor te tirar da escuridão. Deixa o Senhor guardar o seu coração. E que nesse dia você possa ser impulsionada pelo Espírito a estar cada dia mais perto dEle, a conhecer o nosso Senhor. Porque o Senhor só se revela àqueles que querem estar perto dEle, aqueles que buscam Ele em verdade, aqueles que se derramam aos pés dEle, ansiando conhecê-lo mais e mais. O Senhor está falando para nós nessa manhã. Eu só me revelo àqueles que desejam a minha presença. Eu só me revelo àqueles que desejam estar perto de mim. Eu só me revelo àqueles que querem me conhecer. Ah, Jesus. Se revela a nós nesse dia. Ah, Espírito Santo, se revela a nós nesta manhã. Ah, Jesus, eu creio que assim como eu desejo mais e mais da Tua presença, nesse grupo também tem mulheres que anseiam a Tua presença. Porque não é à toa, Pai, que o nome do grupo se chama Mulheres Restauradas do Pai. E não é à toa, Senhor, que esse devocional está com o título Íntimas do Pai. Ah, Jesus, se revela a nós.
Eu creio que assim como eu, tem outras mulheres aqui também que desejam ser íntimas do Senhor, que desejam estar mais perto de Ti, Senhor. Se revela a nós, Espírito Santo. Revela a Sua justiça, a Sua grandeza, a Sua majestade. Se revela a nós, Jesus, e mostra, Pai, que a nossa capacidade humana é falha e fraca, mas quando nós nos rendemos aos Seus pés, o Senhor nos levanta, o Senhor nos capacita, porque os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Ah, Jesus, se revela a nós nessa manhã. Se revela a esses corações que estão sedentos pela Tua presença, Senhor. Se revela a nós, Jesus, com grandeza, com majestade, assim como o Senhor é. Revela a nós a Tua majestade, Jesus. Nesta manhã nós desejamos Te conhecer mais. Nós desejamos mergulhar no rio do Senhor e ser cheias de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós desejamos a Tua presença, Deus. Nós desejamos estar perto de Ti, Senhor. Faz Teu querer. Faz Teu querer, Espírito Santo, em nossos corações. Nos enche com a Tua graça, nos enche com a Tua presença. Reveste as nossas vidas, ó Deus. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Faz Teu querer. Faz Teu querer, Espírito Santo, em mim. Em cada mulher que aqui está, faz o Teu querer, Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã, irmãos. Ah, Senhor, faz o Teu querer em nossas vidas. Nos enche, Jesus, com a Tua presença. Toma, Senhor, cada vida, Pai, cada mulher, Senhor. Invade esses corações nesta manhã. E testifica, ó Deus, com o Teu Espírito ao nosso coração, para que nós tenhamos a certeza que o Senhor está nos chamando para caminhar com o Senhor. Para que nós tenhamos certeza que o Senhor está nos chamando, Jesus, para caminhar contigo lado a lado com o Senhor. O Senhor nos chama a caminhar com o Senhor lado a lado, então nos fortalece, Deus. E testifica, ó Deus, com Teu Espírito a nós, ó Pai, para que nós possamos entender e ter a certeza de que o Senhor está nos convocando nesta manhã para estar mais perto de Ti. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada casa aqui representada por cada mulher que faz parte desse grupo. Derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo e que essa mulher possa ser cheia da Tua presença, possa ser restaurada pelo Senhor, possa ser renovada pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu Te agradeço por essa oportunidade, Jesus, de estar aqui mais uma vez ministrando a Tua palavra, falando da tua presença, do Teu amor, da Tua grandeza. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, mulher, por participar comigo até agora, por permanecer aqui, né, até agora. Muito obrigada pela sua presença. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter esse dia abençoado, repleto das bênçãos do Senhor. Que a graça do Senhor, a paz do nosso Espírito Santo esteja sobre você nessa manhã. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.